Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Bastos. Vim trazer uma novidade super quente, muito boa. O STF julgou que não é cabível imposto de renda sobre a prestação alimentícia, sobre a pensão, tá? Porque estava incidindo em quê? Estava ocorrendo uma bitributação. Incidiu o imposto sobre o pagamento de quem pagava o imposto de renda e incidiu o imposto também na renda da pessoa beneficiária da pensão, porque, por exemplo, no caso da mãe, somava aquela pensão à renda da mãe, incidia uma alíquota alta e ela pagava um valor alto sobre uma prestação de natureza alimentar. Então, a STF decidiu que, pela dignidade do alimentando, não é cabível a incidência de imposto de renda sobre a prestação alimentícia, porque já está incidindo sobre a renda daquela pessoa hipossuficiente que está recebendo aquela renda de natureza alimentar. Então, não cabe mais imposto de renda sobre a pensão alimentícia. O que a gente pode fazer em juízo? Requerer a devolução do que foi pago nos últimos 5 anos, porque em sede de direito tributário, retroage a 5 anos. De repetição de indébito, devolução do pagamento indevido. Já teve uma decisão quentinha, essa decisão do STF, que é recente, já teve uma decisão quentinha da 7ª Vara Civil de São Paulo, Federal de São Paulo, sobre a devolução, a repetição do indébito, devolução do imposto pago nos últimos 5 anos, do imposto de renda pago nos últimos 5 anos, incidente sobre a pensão alimentícia. É uma ótima notícia, não é? Comenta aí, curta, compartilhe, comente, compartilhe com aquelas pessoas que recebem pensão alimentícia, né? Para as crianças, para elas ficarem sabendo que não precisam mais recolher o tributo sobre o imposto de renda sobre a prestação alimentícia, que tem a natureza alimentar, o próprio nome diz, né? Tem natureza alimentar e fere a dignidade da pessoa que está recebendo os alimentos da pessoa hipossuficiente, tá? Foi até a decisão, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão super favorável que deixa a gente muito feliz, né? Porque era um absurdo incidir imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Sobre pensão alimentícia de tanto de quem paga e tanto quem recebe, não é? Quem pagou, já pagou o imposto, não tem que incidir novamente sobre quem recebe, né? Sobre a prestação alimentar. Não, porque está sendo, como disse o ministro Barroso, uma penalização da parte mais hipossuficiente daquela relação. Porque é como se fosse uma penalidade sobre as mulheres e ainda tem que pagar o imposto de natureza alimentar. Foi isso que baseou o ministro Barroso seu voto, tá? Diga aí o que você acha. É como se penalizasse a parte hipossuficiente daquela relação, mais hipossuficiente daquela relação, tá? Isso era como ocorria antes, ocorria uma bitributação, né? O imposto incidia na hora que era recolhido pelo alimentante e na hora que ia para o alimentando. Ele acrescia a renda da mãe, por exemplo, do filho à mãe, então aumentava o valor do que como se fosse uma pessoa só na hora do cálculo do imposto de renda, então aumentava e a mãe tinha que pagar esse valor, esse tributo absurdo. Felizmente foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal que não incide mais imposto de renda sobre obrigação alimentar, pensão alimentícia. Então, se curtiu, compartilha essa notícia, é uma boa novidade. Beijinho para vocês.